Então pode começar, né? Pode sim, começou a gravação. Tá. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Hoje a nossa aula é uma aula que, de certa forma, alguns de vocês vão achar tranquila, porque é um assunto, como eu disse no vídeo, bem recorrente. É um assunto que a gente fala bastante dele, e ele é um assunto que cai muito na UERJ, principalmente no exame discursivo. Mas até na hora de eu montar o cronograma, né, que, claro, eu não monto por mim mesmo, eu monto através de bases, né, analisando o edital, as provas anteriores e tal. Ele é um assunto que ele vem, se as nossas aulas começassem um pouco antes, ele era um assunto até que ele era em duas partes. E eu fiz o quê? Eu juntei essas partes, né? Então, hoje eu vou dar essas duas partes em um dia só, entendeu? Então, assim, apesar de ser um assunto que vocês, de forma geral, conhecem e sabem, é um assunto que precisa ser treinado, porque é um assunto que não é para errar. Então, sabe aquela continha? Por exemplo, eu estava fazendo as provas dos meus alunos esses dias, e aí, tipo assim, sabe aquela questão que parece que o professor faz, e aí ou você pensa assim, ou é pegadinha, ou é para a gente não zerar a prova? Então, mais ou menos isso que a UERJ faz com essa matéria, estatisticão, que é moda, mediana, média aritmética, média ponderada. É basicamente nesse primeiro momento para vocês não errarem. Então, tipo assim, para vocês não zerarem a prova, certo? Mas tem a outra parte também, né? Que é a frequência, desvio de padrão e tal. Então, esse outro lado, às vezes, pode ser que tem uma galera que tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas essa matéria de moda, mediana e tal, é uma matéria que vocês já conhecem. Mas a gente vai, de qualquer jeito, olhar, né? Prestar atenção na aula, porque é uma aula importante. Tá bom? Tá tudo certo? Ninguém está desestimulado, né? Fala aí comigo, vamos lá. Isso. Ninguém está desestimulado, porque é uma aula que, apesar de vocês conhecerem, não é para se desestimular, é para aprender mais e não errar, tá bom? Tá falhando para vocês? Travando alguma coisa? Show. Tudo certo, Pri. Então tá bom. Quem falou agora foi a Pri? Foi. Ah, tá. Pensei que tinha sido os alunos. Algum aluno ia falar: Meu Deus, eu ouvi a voz de quem? Vamos lá. A gente vai falar sobre conceitos fundamentais e variáveis, medidas de tendência central, medidas de dispersão de dados, tabelas e representações gráficas e aplicações, né? Vai ter uma lista de exercício no final de umas 15 questões, eu acho. E aí a gente vai fazendo, tá bom? Então, se eu passar um pouquinho aqui, tá pequeno para vocês? Muito pequenininho? Assim, acho que ficou um pouco melhor, né? Calma aí. Agora deu ruim. Assim dá para ver? Tá. Então, vamos lá. Quando a gente fala aqui, ó, sobre estatística é a ferramenta essencial, né? Quando a gente fala sobre estatística, a gente está vendo que é crucial para analisarmos dados e interpretar alguns fenômenos complexos que vão
embasar decisões, né? Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que na estatística a gente consegue colher informações, analisar esses fenômenos que acontecem. Então, por exemplo, estatística é muito utilizado, por exemplo, pelo IBGE, né? Quando eles vão lá e vão de casa em casa perguntar como que é aquela comunidade, aquela população, aquelas famílias, né? E aí eles perguntam sobre cada uma das pessoas, as mesmas perguntas, quantidade de pessoas que moram na casa, como que é a questão de todos os aspectos daquela família, né? A questão do saneamento mesmo, básico e tudo mais, de tudo que aquela família tem. E aí, com todos esses dados, o que eles fazem? Analisam aqueles dados e começam a compreender algumas coisas que vão acontecendo. Uma outra coisa que eu queria falar também é que, por exemplo, quando aconteceu a questão do Covid, né, 19, que foi uma questão, uma pessoa, com certeza, começou a ir lá, passando mal no hospital, e aí aquilo foi, além, né, de, claro, a ciência está ali na internet, na televisão, todas as redes de comunicação, falando sobre aquilo ali, mas aquele fenômeno do Covid-19, que foi algo desastroso, horrível, né, que estava acontecendo, foi analisado e interpretado através de quê? Através de dados. E que dados foi esse? Através dos dados que foram analisados pelo Ministério da Saúde. Então, lá na UPA, aqui de Noã, e lá na UPA, lá de Maricá, e lá na UPA de outro estado, que não é uma UPA, mas um centro, né, de saúde, que estava recebendo pessoas com os mesmos sintomas, começaram a pegar esses dados e analisar para interpretar que o fenômeno complexo que era o Covid-19 estava acontecendo. E aí, com isso, começaram a embasar, começaram a analisar situações que eles precisavam em tomadas de decisão, né? Então, assim, acontece isso em diversas áreas, né? Por exemplo, outra situação interessante. Aqui em Maricá tem uma coisa até que eu tenho curiosidade de entrar e ver como que funciona. Você não está vendo a imagem? Só ela que não está vendo, gente? E agora, você está vendo? Tá. Então, eu estava falando de alguma coisa que eu esqueci. Então, vamos seguir. Então, é isso. A gente vai analisar informações e a compreensão dessas informações ela é muito importante para o raciocínio lógico exigido, né, na UERJ, com aplicações em economia, saúde e ciências sociais. Vamos lá. Conceitos fundamentais. Uma população é o conjunto total de interesse. Então, todos os eleitores de uma cidade, a gente chama de população. A amostra, a gente fala que é o subconjunto selecionado para o estudo. Então, por exemplo, quando eu estava falando do IBGE, por exemplo, quando eles vão lá, eles vão em todas as casas, todas. Não, porque tem gente que não está naquele dia em casa, tem gente que nem recebe essas pessoas, né?
para conversar e tal, tem gente que não dá a informação correta e tal. Então, assim, eles falam que eles analisaram a população, né? E eles consideram a população como um todo, né? Mas eles não foram em todas as casas. Eles utilizam ali uma quantidade de pessoas, de casas que eles realmente entrevistaram e utilizam aquilo ali. E aquilo ali é a amostra. Não que aquelas pessoas vão responder as mesmas perguntas, ter as mesmas respostas, não é isso. Mas eles vão analisar em cima daquela quantidade de resposta que eles conseguiram. Ficou claro isso? E aqui do lado tem um desenho bom que é justamente esse daqui, ó, que a população e a amostra é essa partezinha daqui. Vocês estão vendo, gente, que eu estou falando aqui? Não estou vendo? Estão vendo agora? Preciso saber se vocês estão vendo ou não. Galera? Professora, não está aparecendo, não. Ah, obrigada por responder. Nem agora? Pra mim tá aparecendo. Pra mim também tá. Aí, por que tá para uns e não tá para outros? Pode ser algum problema no Meet. Mas o problema é no meu? Não sei, porque para alguns tá aparecendo e para outros não tá, então deve ser geral. Gente, vocês estão vendo? Quem tá vendo? Eu tô. Quem não tá vendo, eu acho que precisa sair e... é isso então, Valesca. Eu vou tentar sair e vou entrar de novo para ver se a imagem vai voltar a aparecer. Isso. Tá. Às vezes é uma questão de... E aí, voltou? Aí fala para mim se voltou ou não. Para mim continua sem aparecer. Não tô vendo a apresentação ainda. Tá. Eu continuo vendo. Agora sumiu. Porque eu tirei também. E agora? Agora eu tô vendo. Também tô vendo. Também vejo. Mas também tá arriscando lá. E agora, vocês estão vendo? Sim, professora. Sim. Tá. Então, perfeito. Vamos lá.
Então, ó, população, como eu estava falando anteriormente, é esse grandão aqui, esse círculo grande aqui, com esse monte de pessoas. A amostra não significa, é só para ficar claro isso, porque quando a gente fala de amostra, às vezes as pessoas acham que a gente pegou só o dado que interessa para a gente. Não é isso, tá? A gente pega a variação também, tanto as pessoas que concordaram quanto as que não concordaram. Vocês conseguem perceber que, por exemplo, aqui ó, tem as pessoas de azulzinho, mas tem também a mesma quantidade de pessoas de branco com uma roupinha clarinha também. Entendeu? Demonstrando um bonequinho clarinho, que demonstrando que é todas as. Com ideias diferentes, tá? Só que é um recorte desse total. Ficou claro? Professora, sumiu de novo. Gente do céu. Pra mim tá aparecendo ainda. Pra mim tá normal também. Pra mim também tá normal. Agora tá normal, voltou. Que loucura. Pri. Né? Oi. Agora tá normal. Tá ruim para você também? Agora tá normal aqui. Mas tá aparecendo para você? Tá aparecendo. Ah, eles estão falando que não tá aparecendo a aula para eles. Tá, peraí. Pri, tenta mandar o slide no grupo pra quem não tá conseguindo ver. Tá. Peraí, então. Vou mandar. E agora, gente? Tá dando pra ver. Tá dando? Sim, sim. Ah, então tá bom. Beleza. Tá. Então vamos lá. Tipos de variáveis. A gente tem qualitativas nominais, que é as categorias sem ordens. Por exemplo, tipo óleo. Agora eu que estou vendo. Antes eu nem estava vendo, agora eu estou vendo. Enfim. Que é, por exemplo, a cor dos olhos. Então, por exemplo, a cor dos olhos é uma qualitativa que demonstra, vamos dizer assim, uma qualidade e é nominal, porque é olhos verdes, olhos pretos, olhos castanhos e assim por diante. Tem as qualitativas ordinais, que é as características em ordem. Então, por exemplo, ninguém pode estar no ensino médio sem ter passado pelo ensino fundamental. Certo, galera? Ninguém pode estar no ensino superior sem ter passado pelo ensino fundamental e médio. Correto? Então, isso é uma qualitativa ordinal. O que é uma quantitativa descritiva? É contagem, é valores inteiros. Então, por exemplo, números de filhos. Ninguém tem 2,5 filhos, ok? Tem 2 filhos ou 3 filhos, ok? Quantitativa contínua, é aquelas medições. Então, por exemplo, altura, peso, tudo isso valores reais e são medidas, ok? Beleza. Média aritmética simples, todos vocês já sabem, que é quando a gente fala sobre... Oi, William. Que é quando a gente tem a soma de todos os valores, que é o conjunto de dados, dividido pelo total, ok? Então, isso é a média. Então, por exemplo, eu tenho soma de 7, 8 e 9, divido automaticamente por 3, que é a quantidade que eu somei. Tá claro isso? Estou passando mais rápido, porque são assuntos que vocês já conhecem, tá? Calculando média. Aí ele pede aqui, ó, para você calcular uma média, só que ele já dá o valor para vocês. Então, ele fala, ó, ele tem as notas 7, 8, 6, 9 e 5, e ele quer saber qual é a média aritmética. A média aritmética vai ser 7. Por quê? Porque ele soma tudo, deu 35. 35 dividido para 5 notas dá igual a 7. Certo, galera?
Média ponderada. Média ponderada, gente, ela é aquela média que tem o peso. Então, por exemplo, quando você tem o peso, e aí é importante também enfatizar que numa questão, quando é média ponderada, geralmente na tabela vem 2 valores, tá? Eu falei isso esses dias porque foi aula de medidas de tendência central no Enem. E aí a gente estava falando sobre isso na aula. Por quê? Porque a gente vai ter 2 tabelas e uma vai estar ligada à outra, certo? Então, 2 tabelas, uma tabela com 2 colunas. Então, um valor vai estar ligado ao outro. Lembrando que a coluna que representa peso é a coluna que não pode ser alterada. Então, por exemplo, no enunciado já vem dizendo que a quantidade de garrafa ou quantidade de dias que vai ser analisada, aquelas garrafas que vão ser lançadas fora. Ou então, a quantidade de dias a quantidade de funcionários que vão ser analisados, entendeu? Em relação aos acidentes que acontecem com eles. Ok? Então, por exemplo, a quantidade de funcionários foi pré-estabelecida. A quantidade de dias que vai ser analisado também foi pré-estabelecido. Esses valores que vão estar na tabela é o peso, tá? Porque, às vezes, quando na tabela não vem escrita a palavra peso, ou quando não vem dizendo qual é a coluna dos pesos, né? Quando não é nota, por exemplo, quando são outros valores, vocês ficam perdidos, vocês não sabem qual que é peso e qual é a média, né? Os valores, que é para vocês calcularem. Então, vocês precisam saber, porque vocês vão ter que colocar na parte de baixo. Eu estou falando rápido? Estou me fazendo entendida? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá dando para acompanhar. Tá. Deixa eu ver aqui, só se eu consigo abrir rapidinho. Eu acho que eu vou conseguir. Não. Yes. Deixa eu... Antônio. Guia de tendência central. Tá aqui a questão. E-mail. Só um minuto, gente, que eu estou fazendo essa jogada meio que agora aqui, só para a gente poder ver uma questão, um exemplo do que eu estou querendo dizer. Foi, vou conseguir agora. Vocês estão vendo aí a aula, não estão? Uma aula? Sim. Sim, Tá. sim.
Tá vendo aqui, ó? Aqui tem uma... Deixa eu arrumar aqui melhor. Para que vocês consigam ver. É horrível. Tá. Vamos lá. Na questão 2, olha a questão 2. Ele está dizendo que tem uma comissão interna de prevenção de acidente, uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalhos ocorridos. Fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa com o número de acidentes sofridos por funcionário. Essa pesquisa realizada com uma amostra de 100 funcionários que nortearam a empresa na política de segurança do trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro. E aí ele vem aqui para o quadro. Ó. O quadro está aqui em cima. Deixa eu ampliar um pouquinho mais para vocês consigam ver. E aí, nesse quadro que está aqui do lado, ó, nesse quadro que está aqui do lado, ele tem aqui, ó. Calma aí. Ele tem aqui, ó, número de acidentes sofridos e número de trabalhadores. Ó, diante do que eu acabei de falar, quem é o peso? É o número de acidentes? Viu? Olha aí, acabou de errar. Por que não é o número de acidentes? Porque o número de acidentes... Espera aí que eu não estou vendo o chat. Então, se vocês estiverem falando no chat, eu não estou vendo. Deixa eu tentar ver aqui. Vocês não estão vendo? Estão vendo o que eu estou apresentando? Sim. Tá. Sim, sim. Por que não é o número de acidentes? O número de acidentes, ele é variável. Entendeu? Ele pode sofrer várias alterações. Podia ser que nem acontecesse acidente, ou poderia acontecer muitos acidentes. Entendeu? Mas o número de trabalhadores que foram selecionados para participar da pesquisa é que é o peso, porque esse é um número que não vai ser alterado. São 100 funcionários que foram selecionados. Está escrito isso na questão. Entendeu, gente? Por que tem que saber disso? Porque na hora de montar, como que a gente montaria essa conta aqui de média ponderada? Gente, vai, mais uma chance para vocês não errarem. Como que faz média ponderada? Vamos? Galera? Vai pegar o número de acidente, multiplicar tipo, cada um pelo número de trabalhadores. Isso. E aí dividir pelo total de trabalhadores? Exatamente. E aí, se você divide pelo total de acidentes, olha só o erro, certo? Então, você vai multiplicar 0 vezes 50, 1 vezes 17, 2 vezes 15, 3 vezes 10, que dá 30, 4 vezes 6, 5 vezes 2. Depois você vai somar toda essa multiplicação que você fez, uma por uma, soma tudo e divide pelo total de trabalhadores, que no caso já é 100. Mas se você quiser conferir, é só você somar o número de trabalhadores, que tem que dar 100 também. Tá claro, gente? Qual seria, façam aí rapidinho, qual seria a alternativa certa dessa questão? Tem como subir um pouco para ver a tabela? Eu não tô conseguindo ver. Claro, desculpa. Obrigado.
Temos. Hã? Não é a alternativa C. Não é 1,6. Isso aí, João. Vamos lá, então vamos compartilhar aqui? Vamos ver onde cada um errou. Letra D, muito bem. Então, ó, quem errou, né? Vai ficar 0 vezes 50 mais 1 vezes 17. Gente, isso é questão que não é para errar na hora da prova. E isso daqui, apesar de ter as alternativas, é uma questão que pode cair na prova, não com alternativa, né? Obviamente, mas é uma questão possível. Ok, galera? Tudo isso dividido para 2. Calma aí, rapidinho. Eu errei aqui. Ai, que saco. Aí deu 111 dividido para 100, que dividido vai dar 1,1. 11, né, no caso. Tá claro, gente? Alguém ficou com dúvida? Sim ou não? Vai voltar, calma aí. Alguma coisa está errada, Valesca. O 17 mais o 24 aí, 4 vezes 6 e 1 vezes 17 deu o 17 mais 24. Só ali aparece o 1 como unidade da conta. Foi então, né? Aí a gente já viu aqui o exemplo de média ponderada, né? Fizemos na prática, então nem precisamos olhar isso daqui, mas a gente soma os valores, primeiro multiplica, né, pelos pesos e depois soma os resultados e divide pelo total de peso, ok? Moda é aquele número que mais aparece. Ai, que pena que eu fechei aqui, mas eu acho que dá para eu abrir rápido. Moda também tem uma questão que é muito pegadinha. A gente tem que olhar e prestar atenção, porque é uma questão que, assim, não vai cair essa questão, mas é uma questão possível para a prova, tá? Então tem que prestar atenção quando cai moda, para vocês não errarem. Deixa eu abrir aqui de novo. Moda é o número que mais aparece, né? É o que mais aparece. Só que, às vezes, tem uma continha a ser feita antes, tá?
Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. A gente vai ter mais exercício, mas é só para... Essa daqui é uma boa e depois tem outra. Vai ter 2 continhas. Aí, aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Foi. E aí, galera, quem é a moda? Errou aqui, calma, que é só jogar para o lado. Foi. Quem é a moda das idades? Ó, teve uma entrevista, uma pesquisa com alunos de um curso que coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. Quem é a moda desse gráfico? 9. 9 é a moda. Isso aí. Porque é a idade que mais aparece, né? Não, mas não é 9, não. A idade tá onde, gente? Olha, a idade tá, ó, seguindo para lá, ó a setinha. Não, é 9 mesmo. Ai, tô maluca. 9, gente. É isso, é isso. Peraí, eu que eu me confundi aqui com a alternativa. Vamos lá, é letra A. Muito bem. Agora vamos para a próxima. Nossa. Agora vamos para a próxima. Olha a questão aqui, ó. Essa questão aqui de baixo. Eu vou dizer o que está escrito aqui para vocês não precisarem ler, tá? Ele está olhando, analisando as atividades que acontecem no elevador. E aí ele fala que um número de pessoas entra no elevador e outro número sai do elevador, certo? No edifício onde ele trabalha. E aí eles querem saber qual é, ó, aqui, ó, com base no quadro, qual é a moda de número de pessoas no elevador durante a subida do térreo até o 5º andar. Então, ele quer observar qual é o número, a quantidade de pessoas que mais permanecem dentro do elevador. Mas não só em cada andar, mas em todo o trajeto, do térreo até o 5º andar. Vou ampliar aqui a tabela. Qual é a moda, gente? Primeira coisa, vocês acham que tem que fazer conta ou que não tem que fazer conta? Não tem?
Pede a moda. Qual é a moda? Então, para você. Assim, você de cara já responderia. 2. Então, mas ele quer saber qual é, não é o número que mais está aparecendo nessa tabela. Ele quer saber qual é o número de pessoas que mais aparece dentro do elevador, entre a entrada e saída. Então, olha só, vamos imaginar. O elevador chega. O elevador está vazio. Então, 0. Aí entram 4 pessoas. Saem 0. Quanto que ficou no térreo? 4. Muito bem. Aí ele vai para o primeiro andar. Chegou lá no primeiro andar, tinha 4 pessoas, sim ou não? Entraram mais 4. Ficaram com quantas? 8. Saíram 3. O que aconteceu? Ficaram 5. Muito bem. Vai gravando a informação. Então, ó, no térreo permaneceram 4. Isso aí. Se ligou já. 4. No primeiro andar, 5. No segundo andar, o que aconteceu? De 5, entraram 1 e saiu 1. Então, ficou com quantas? Isso. No terceiro andar, entraram 2 e saíram 2. Quanto que ficou? Isso. No quarto andar, entraram 2 e saíram 0. Quantas que ficaram? Isso. E no quinto andar, entraram 2 e saíram 6. Quanto que ficaram? Três. Muito bem. Qual foi o número que mais apareceu? Muito bem. Então, a moda é 5. Tá? Então, precisa fazer conta, viu? Vamos lá, vamos voltar. Tomara que você, Maria Fernanda vai para a aula do pré-ENEM. Já teve essa aula, Maria Fernanda? Ah, graças a Deus. Porque senão você ia saber tudo. Então, essa lista não, mas tem uma outra, tá? Que eu fiz exatamente para o UERJ, porque essa lista aí é do Enem. Ei, professora, mas o pré-ENEM isso é online ou é particular? Como é que chamou? É ao vivo? O pré-ENEM é presencial. Ah, por isso. É. Então, vamos lá. Qual é a moda desses números aqui, gente, que está aparecendo aqui agora na nossa tela? Está aparecendo para vocês, né, já? Vamos lá. Qual é a moda desse número? Desse conjunto de dados? Vamos lá, gente. Só um número. Ó, uma... Isso.
Olha só, pode ter moda, uma moda, pode ter nenhuma moda e pode ter várias modas. Ok, galera? Pode ter mais de uma moda, tá certo? Então, pode aparecer mais de um número repetido a mesma quantidade de vezes. Agora, se um sobressair do outro, aí ele é a moda sozinho, tá certo, gente? Ó, o que eu falei, ó. Unimodal, que é um só, bimodal e até amodal, que é quando não tem moda nenhuma. Ficou claro? Beleza. Mediana. Mediana é o valor central, que divide o conjunto de dados em duas partes iguais. Lembrando que, se eu tenho um conjunto de dados, eu divido ele em 50% de um lado e 50% do outro, e aí eu consigo descobrir quem é a minha mediana. Lembrando que, se a sequência for ímpar, é o número que ficar no meio. Se a sequência for par, vai ter que somar os dois números e dividir por 2, ok, gente? Mas antes de qualquer coisa, tem que colocar em ordem crescente, tá? Então, não pode fazer mediana sem antes colocar em ordem crescente, tá? Então, tem que colocar os números em ordem crescente, depois ver quem ficou no meio, se a sequência for ímpar. Se a sequência for par, eu coloco também em ordem crescente e somo os dois valores que ficaram no meio e divido por 2. Tá, vamos lá. Amplitude total. Amplitude total é a diferença entre o menor e o maior e o menor valor do conjunto. Então, por exemplo, se eu tenho os dados, né, umas notas das turmas que variam entre 3 e 9, eu vou fazer o quê? Vou pegar o maior número, a maior nota, diminuir pela menor e vou achar a minha amplitude total, ok? Estão conseguindo acompanhar? Beleza. Aí, aqui, a gente vai ter o desvio padrão, que é o que quantifica essa amplitude total dos dados em torno de uma média. Então, por exemplo, eu vou ter gráfico... quem que vai representar isso? Né? Os gráficos. Então, eu tenho gráficos de barra, de linha, de pizza e dispersão. Aí a gente vai ver... Vamos lá. Como que a gente calcula essa dispersão? A gente vai pegar o desvio padrão dividido pela média e multiplicado por 100%. E aí a gente vai ter uma medida em porcentagem, ok? É assim que a gente calcula para ter aquele gráfico de pizza também, certo? Então, a gente calcula dessa forma. Olha o exemplo aqui, ó. Eu tenho 18, idade 18. Qual é a frequência? Quantas vezes esse 18 aparece? 4 vezes.
ok? Aí eu vou ter a minha frequência relativa, vou ter a frequência acumulada e vou ter a frequência relativa acumulada. Nesse caso aqui, ó, o 100, né, ele apareceu 100,1. O certo mesmo é ele aparecer só 100%, tá? Na frequência relativa. E nessa frequência relativa acumulada, ele vai ficar crescendo conforme for aparecendo no gráfico. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar esse raciocínio de agora. Aí a gente vai ter gráficos de barra de setores. Os gráficos de barra, eles vão exibir com frequência as variáveis qualitativas, é aquilo que a gente já tinha visto lá atrás, ou as discretas, né? Então, por exemplo, cores favoritas. O gráfico de pizza, que é o gráfico de setores, vai mostrar já mais proporção de um todo. Então, por exemplo, a distribuição de gastos. Geralmente a gente usa gráfico de pizza, que é o gráfico de setores. E o histograma, que a UERJ gosta bastante também, é quando a gente pega uma ilustração e atribui uma frequência para aquela ilustração. Então, por exemplo, eu digo que aparece um carrinho e aqui cada carrinho que aparece naquele gráfico representa 100 mil carrinhos. Então, se aparecer 5 carrinhos, na verdade, está representado ali 500 mil carrinhos, porque cada carrinho representa 100 mil carrinhos. Ficou claro isso? A gente também tem o gráfico de linha, que ele geralmente é ideal para a gente visualizar a evolução de uma variável ao longo do tempo. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de anos, né, aquilo que vai acontecendo, e especialmente, por exemplo, quando acontecem as eleições, na hora de demonstrar os gráficos, no gráfico, né, os votos, né, ou a intenção de voto, geralmente aparece gráfico de linha. Por quê? Porque é melhor para você visualizar o que vai acontecendo ao longo do tempo, ao longo dos dias ou do que eles estiverem analisando. Tem umas informações no próprio slide que eles falam por eles mesmos e que a gente vai ter para vocês, né? Vocês vão receber o slide para que depois vocês consigam ver. A gente tem um desafio que é uma análise de produção industrial, em que uma fábrica registra a produção diária de peças, e aí ele quer que você calcule a média e a mediana. E se a meta é o desvio de padrão inferior a 5, se a fábrica atingiu o objetivo ou não. E para você justificar essa questão. Tentem fazer esse desafio aí. Vamos lá, 5 minutinhos. 5 é muito, né? 3. Então, vocês vão calcular média, mediana e ver através se a meta, né, que é ter um desvio de padrão inferior a 5, se foi atingido ou não.
Cadê meu caderno? Sem calculadora, hein, galera? Porque agora é hora de tentar para não errar. Quanto que deu a média? Alguém tá errado aí, né? Não é moda, não. Em moda não precisa. A minha deu como a Giovana. A minha deu como a Giovana. A média deu 123,8. Calma aí. Cento e 123,8. Agora tem que calcular a mediana. A mediana tem que colocar em ordem crescente e ver quem fica no meio. Como são dois valores que vai ficar no meio, vai ter que somar e dividir por 2, porque são 10 valores dados aí, não é? Então, 115, colocando em ordem crescente. Depois 118, depois 120, vê se eu estou certa. Depois 120 de novo, depois 122, depois 125, depois 125, depois
122 vezes, 122, 125, 125, 128. Depois 130, depois 135. Certo, galera? Aí, quem ficou no meio? Quem fica no meio vai ser 122 e 125, somando os dois e dividindo por 2, vai dar 247 dividido para 2, deu 123,5. Então, muito bem, Gabriel Antunes e Giovana Medeiros. E agora João Victor. Ok? Muito bem. Certinho de vocês. Agora vamos calcular desvio de padrão inferior. Para calcular desvio de padrão inferior, deixa eu compartilhar aqui com vocês um mapinha mental que vai ajudar vocês a verem os valores. Não é mapa. Primeiro isso daqui. Então, a gente vai ter que fazer mais ou menos esse cálculo aqui, ó, que é os valores, no caso, vamos voltar lá, que são bastante valores. Então, vai fazer 120 menos 123,8, que não foi essa média, elevado a 2. Elevado a 2. Aí mais... Aí vai pegar todos os outros valores. 125 menos 123,8 elevado a 2. E assim por diante. Sobre todos os valores. E dividir por 10. E tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Vai dar uma conta enorme. Porque é um número muito grande, né?
Vamos. é, Vocês só anotem aí qual é, eu vou dar a resposta para vocês. E aí a gente vai fazer outra lista. Aí depois vocês tentam fazer, porque vai dar uma conta bem grande mesmo. Mas a gente já descobriu a média e a mediana. Não, não cai. Cai mais essa parte de média, mediana, moda, tá? Cai mais isso. Eu só preciso dar, porque é uma matéria que cai, que precisa ser falada, né? Vai que cai alguma coisa, alguma ideia, mas não cai muita dispersão, não. Tá? Muito difícil, na verdade. Eu acho que eu não vi nenhuma questão que tivesse dispersão. Isso até pulando. Vamos lá, vou passar a próxima lista para vocês. Aqui, ó, já começa a lista aqui. Aqui começa bem facinho, tá, gente? E aí depois a gente vai aumentando o nível. Vou mandar lá no grupo para vocês o resultado geral dessa questão, tá? Vocês estão conseguindo ver as questões para fazer? Sim. A 4 ela tá meio cortada ali. Espera aí que eu melhoro.
Tá dando para ver? Sim, obrigado. Essa lista eu vou compartilhar com vocês o gabarito depois, tá? A gente pode até fazer algumas, mas no modo geral vocês vão ter o gabarito depois. Mas qualquer ajuda eu estou aqui, gente, para isso. A 4 não tenho certeza, eu vou falar sobre a 4. Mas alguém está assim, eu posso mudar? Tem mais questões. Vocês têm que falar comigo para eu poder mudar. O meu também ficou assim. Vai, Giovana.
Posso mudar, galera? Tem mais essas aqui, ó. Vamos só ver a 4 rapidinho. Um gráfico de barra mostra as frutas preferidas de 10 crianças. Maçã eram as de 3 crianças, banana de 4 e laranja de 3. Quantas crianças escolheram a fruta mais popular? Por que não tem certeza, João, dessa 4? Não entendi. É que essa aparência tá muito fácil aí. Não sei. Não, é porque ela tá no nível fácil mesmo. Só acho que eu botei o negócio errado aqui, né? Esse negócio de PG aqui era por causa de outra coisa. Mas, enfim. Vamos para a questão 6 em diante. Essa daqui já dificulta um pouquinho mais.
E aí, galera? Mais alguma? Vai botando a relação de resposta aqui. Gente, os mosquitos estão me pegando. Vai, galera, não desiste, não. Vamos tentar. Treino, é treino. Essa é a reta final, a gente tem que treinar, hein? E aí? Ó, a questão 6 era para calcular a média, moda e a mediana. Vamos direto para a moda. Ficou como? Qual é a moda? É 14 e 16. Muito bem, então ela é bimodal, né? É importante perceber isso, porque tem duas modas aí, não ficar confuso. Quem é a mediana? Bota em ordem crescente, então vai ficar 14, 14, 15, 16, 16, 17. Quem ficou no meio? 15,5, muito bem. E a nossa média vai ser a soma de tudo dividido por 6, porque são 6 números, certo, galera? Soma tudo, divide por 6, deu igual a quanto? Tá bom, tá ótimo. Isso aí. Agora a gente vai calcular a variância e o desvio de padrão. Essa daí é boa para a gente fazer o desvio de padrão, para a gente observar. Afinal de contas, aquela outra ficou grande, mas essa daí é bem menor, né? Então, tem como a gente calcular. Primeiro tem que calcular a média. Volta lá na informação que está aqui no chat. Primeiro, para calcular desvio de padrão, tem que calcular o quê? Média. Certo, galera? Depois, vai pegando todos os valores, subtraindo pela média e elevando ao quadrado. Coloca todo mundo dentro, soma todos os valores e bota todo mundo dentro da raiz.
fazendo. E variância, como que calcula? No denominador do desvio padrão fica o que mesmo? Fica o total de números que a gente usou na média. Ah, tá. Fica o total de 5 nesse caso, né? Entendi. Qual é a diferença de variância para desvio? Na variância, a gente vai fazer esse cálculo que a gente tinha iniciado, né? Que é pegar os valores, cada um dos valores, então vai ficar, ó, primeiro vamos fazer média. Vai ficar 5 mais 8 mais 12 mais 15 mais 10. Dá igual a quanto? 20, 50 dividido para 5 igual a 10. Tá certo? Então, média deu 10. Foi isso? Sim ou não? Beleza. Aí você vai pegar, ó. 5 menos 10 elevado ao quadrado mais 8 menos 10 elevado ao quadrado mais 12 menos 10 elevado ao quadrado mais 15 menos 10 elevado ao quadrado mais 10 menos 10 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 10. Desculpa, tudo dividido por 5. Ó, a raiz de 58, isso daí já é o desvio de padrão. A variância é sem a raiz. Ok? Então, ele vai dar menos 5 elevado ao quadrado mais
menos 2 elevado ao quadrado, mais isso, o mesmo número que você achou no desvio, que tem a raiz, na variância não tem a raiz. A gente não tira a raiz. Então, é como assim, ó, a gente diz assim, ó, na variância, a gente faz isso que a gente está fazendo, esse cálculo que a gente está fazendo, e no desvio, a gente só acrescenta tirando a raiz quadrada da variância. Entendeu? Aí vai dar 2 elevado ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado mais 0 elevado ao quadrado dá 0. Mais 0. Vou botar dividido para 5. Aí aqui vai dar 25 mais 4 mais 4 mais 25, dividido para 5. 58 dividido para 5. Essa é a nossa variância. Quem é o nosso desvio? A raiz quadrada de 58 sobre 5. Essa questão 8 também é bem legal, porque ela está pedindo para você fazer o gráfico de setores, né? Para você perceber quem é vermelho, azul e 20, e verde, desculpa. E aí ele fala que são 100 alunos, e ele pergunta quem escolheu, quantos escolheram azul. Isso. Muito bem, Gabriel. Obrigada por ter arrumado aí para mim. Isso aí. Na questão 9, é uma questão jazinha maior, que é de desvio de padrão. Lembrando que, como eu já tinha falado para a aluna anterior, a gente não vai cair tanta dispersão assim, então vocês podem, não precisa focar tanto, né, nessa parte, apesar de ser fácil, precisa prestar atenção em média, moda e mediana, que é o que mais cai, prestar atenção também naquelas continhas de média ponderada, tá? Eles gostam muito de gráfico, então prestar atenção no gráfico, leitura de gráfico. Peguei algumas questõezinhas. Depois a gente vai fazer uma aula ainda de revisão e eu vou trazer as questões só da UERJ, né, anteriores. A gente já fez uma aula assim, a aula 4, e quem não viu ainda está lá no Drive, é só assistir. E aí, qualquer coisa, vocês vejam que a aula 4 foi uma aula de revisão. E, assim, não foi revisão, mas foi uma aula de exercícios de provas anteriores. E a gente vai fazer isso de novo mais para frente. Mas antes a gente tem outras matérias para estudar. Tem geometria plana, que também é tranquila, mas depois entra espacial.
Eu acho que. Deixa eu olhar aqui no meu cronograma. Eu tenho um cronograma. Tá precisando da aula de geometria? Ó, a gente já deu conjuntos, 2 aulas de conjunto, aí deu monômios, polinômios, produtos notáveis, fatoração, equação de segundo grau. Aí depois deu aquela aula de exercícios de provas anteriores. Aí deu sistema de equações e função afim. Aí a gente deu função de segundo grau e matrizes. Aí agora está dando média, moda, mediana, variância, desvio e tabelas e gráficos. Aí, próxima aula é geometria e tudo de geometria plana, e aí quando for na outra é geometria espacial. Se tudo correr bem, esse é o cronograma. A aula de geometria espacial, eu gostaria muito que ela fosse com uma certa apresentação. Eu não sei se eu vou conseguir bolar isso bem. Estava compartilhando com vocês? Tá. Essa é a ideia. E aí? Fizeram mais essas outras? Pri, Oi, Pri. deu privado para mim. Oi, tá me ouvindo? Então, gente, a gente vai finalizar por aqui, tá? Na nossa aula. Eu vou enviar todo o material agora para vocês, já para a Pri, na verdade, e ela vai colocar lá no grupo e no Drive para vocês. Qualquer coisa, assistam à aula para vocês verem, né, o conteúdo novamente. Estudem, por mais que seja fácil, mas peguem questões anteriores e tal, tentem estudar sobre esse assunto para que vocês não venham errar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e que tenha sido produtiva. É isso, pessoal. Finalizamos aqui. Coloca lá no grupo o que vocês acharam da aula, tá bom? Amanhã de manhã eu já coloco no YouTube com o material também no Drive. E a gente conta com vocês aí, né, nessa reta final. Se souber de alguém que queira fazer também o curso, fala comigo no privado, tá bom? Aí a gente vai fortalecendo aí a nossa turma de matemática. Então é isso, galera. Um bom descanso. Até a próxima aula.